A paz do Senhor Jesus para todos meus irmãos e irmãs que acessarem esse vídeo. Hoje eu vou refletir a Bíblia no Antigo Testamento. Eu vou dar um salto da onde eu estava refletindo para Samuel, livro de Samuel, capítulo 8. Os israelitas pedem um rei e Deus concede-o. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E disseram-lhes, eis que já estás velhos, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti. Antes, a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram. Assim também te fizeram a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou todas as palavras do Senhor ao povo que lhes pediam um rei. Então disse, este será o costume do rei que houver de tirar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para seus carros e para seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerras e os petrechos dos seus carros. E tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar a seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará e empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e lhe servireis de criado. Então, naquele dia, clamarei por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações, e nosso rei nos julgará e será diante de nós e para as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, e falou perante o ouvido do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvido à sua voz e constitui-lhes um rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, vá-se cada qual à sua cidade. Vocês viram, irmãos, que o povo de Israel pediram um rei. Aproveitaram a oportunidade que os filhos de Samuel se corromperam e queriam ser igual às outras nações. Não vigiaram.
Deus, através da boca de Samuel, ainda avisa eles o que poderia acontecer. Poderia não, que iria acontecer se eles escolhessem um rei. Mas mesmo assim, preferiram escolher o seu rei. Mas Deus deixa um recadinho primordial, precioso para Israel. Se eles dessem ouvidos, se eles estivessem ouvindo a voz de Deus. Olha o recado que ele deixa para eles e para o seu rei agora, que seria Saul. Se temerdes ao Senhor, está no 1 Samuel, capítulo 12, versículo 14. Versículo 13 eu vou começar. Agora, pois, vedes aí o rei que elegeste e que pediste, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvido à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis ao Senhor, vosso Deus. Mas se não derdes ouvido à voz do Senhor, mas antes fordes rebelde ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, e como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora. Oi! Fala, filha. Um momento, irmãos. Perdão, meus irmãos, eu fui interrompido para ganhar um pudim. E vou degustar com muito amor, que foi minha filha, Pamela Trindade, que me deu. A mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede que grandes coisas o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Aqui ele vai falar da cega do trigo e vai dar seguimento aos seus conselhos. O que eu quero mostrar aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o povo de Israel tinha uma escolha, mesmo desobedecendo a Deus, mesmo não querendo Deus por seu rei, escolheram um rei. E mesmo assim Deus não os abandonou, como tem feito nas igrejas dos últimos tempos, nas nossas igrejas. Mas disse, se vocês temem a mim, o seu rei vai me temer. Se vocês me obedecer, o seu rei Saul vai me obedecer. Pondo uma condição neles. Não dependia de Saul só obedecer a Deus. Dependia que eles obedecessem a Deus primeiro. Ouvissem ao Senhor. O rei deles ia ouvir. Por que eu digo isso? Porque foi Deus que falou. Deus sabe o que faz. Quando ele falou que se eles obedecessem a Deus, o rei obedeceria. Se eles temessem a Deus, o rei temeria, porque assim iria acontecer. Mas nós sabemos que não foi assim que aconteceu. Teve guerra entre os filisteus, né? E vai por aí afora. Assim tem sido, irmãos. Nós temos escolhido o evangelho fácil, que agrega ao nosso favor, mas fugimos do sacrifício. Não é sacrifício que está sendo pregado aí para nós, não, de ficar a noite toda nos montes. Vigiar, a vigília é necessária na igreja. Porém, o sacrifício que Deus fala é esse, obedecer, observar a Deus. O povo de Israel não obedeceu. Por isso o rei também desobedeceu. Eu tenho visto ao longo da minha carreira, da minha vida evangélica, de evangélico, pregadores descer a lenha em Saul. E todas as pregações foram corretas. Saul desobedeceu. Saul foi egoísta. Saul não ouviu a voz de Samuel. Saul preferiu o sacrifício do que a misericórdia. Mas se isso aconteceu com Saul, é porque o povo de Israel já estava cometendo essas mesmas desobediências. Porque a voz de Deus disse, se vocês me obedecerem, teu rei me obedecerá. Se vocês não me obedecerem,
teu rei não me obedecerá. Se nossas pregações tivessem observado isso hoje, nós saberíamos que, sabe aquela palavra que Jesus disse, conhecereis a árvore pelo seu fruto? O crente da nossa geração estaria apto a conhecer as árvores que dão bons frutos. Porque nós somos vulneráveis hoje. Hoje acreditamos em mentiras, acusações. Um cidadão, antes de ser presidente, era acusado de destruir o país. Ia pegar a terra dos ricos e dar para os pobres. Quando viram que não dava certo, disse que ia acabar com o país. Criar guerra no país, fazer guerra. Este homem foi eleito, fez o melhor governo que todas as gerações brasileiras já conheceram. Principalmente a nossa geração que vive no presente. Mas as elites dominantes se enfureceram e o jogaram na cadeia. E hoje, nós como crentes deveríamos ser prudentes, porque eu sou crente, mas sou obrigado a votar. Então, sou participante da política. Eu sou crente, mas pago imposto. Sou participante da política do mundo. E como tal, na hora do meu voto, não é o meu pastor. Meu pastor, eu digo os homens que comem arroz e feijão, porque nós, humanidade, como seres humanos, já deveriam ter como pastor só Jesus. Porque o privilégio de ter como pastor o próprio Deus nós já perdemos. Haja vista que Israel, que andou com Deus, né, Deus guardou debaixo de suas asas, rejeitou a Deus. Mas nem temos esse direito, mas temos o direito de ter a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da nossa vida. Mas, infelizmente, na hora do voto, estão usando mentiras, usando a Bíblia, usando a fé dos crentes. Eu não vou votar no tal cidadão porque tem projetos indignos, tem projetos libidinosos, tem projetos que desrespeitam a sociedade. É mais ou menos por aí. Isso cabe na cabeça do jovem que ainda não tem experiência. E você, pregador, que está usando dessas mentiras, tome cuidado. Você vai prestar conta na presença de Deus pelo que está fazendo. Porque eleger esse presidente que nós temos aí, a maior campanha foi entre os evangélicos, os pastores, da qual eu fiz campanha para ele, para obedecer o pastor. Chorando, pedindo perdão a Deus. Foi o maior erro que eu cometi na minha vida. Mas Deus me garantiu que eu teria a oportunidade de corrigir esse erro. E antes Deus disse que se cumpra primeiro a lei dos homens. É por isso que eu fiz campanha. Quando eu clamei a Deus, Deus ficou em silêncio, mas eu não me acomodei, continuei clamando. Então Deus disse para mim que se cumpra a lei dos homens. Agora vai se cumprir a lei de Deus. Essa geração de elites que está acostumada a saquear o nosso país em nome dos bons costumes, essa geração acabou o tempo deles governar sobre nossa cabeça. Eles teriam uma sobrevida, acabou. Agora o povo de Deus vai erguer a cabeça e andar ereto, reto, para alcançar a presença de Deus. E o crente, que ainda está iludido em dominar o seu semelhante, usando a palavra de Deus para ser de poder, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou pastor presidente, eu sou evangelista, eu sou não sei quem. Tudo que Jesus queria era que eu e você compartilhássemos o evangelho que ele nos ensinou. Mas ao invés disso, estamos usando o evangelho para trazer os rebanhos para a nossa volta e assim fazermos o que queremos, o que quisermos com eles. Menos a vontade de Deus. Foi assim que Saul desobedeceu a Deus. Primeiro Israel, porque Deus disse.
no versículo 14 do capítulo 12 de 1 Samuel. Se temeres ao Senhor e o servirdes e dardes ouvido à sua voz e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguirei ao Senhor vosso Deus. Igreja, ame o seu pastor, o pregador, mas na hora do teu voto, se ele tentar te convencer, usando mentira, usando a Bíblia, mesmo que pareça verdade, mesmo que aos seus olhos seja verdade, quanto a qualquer político, não ouça seu pastor. Porque não é papel do pastor orientar voto de crente. O crente, nas eleições, ele é humano, eleitor igual a qualquer outro. Cabe a você usar o seu livre-arbítrio para fazer uma escolha. Olhar para aquele presidente que deu bons frutos. E ainda vai dar muitos bons frutos. Mas se você decidir o contrário, continuar porque errar por um demônio para governar sobre a nossa cabeça, alguém que não se preocupa conosco, alguém que zomba de nós, zomba dos crentes, zomba das instituições, zomba dos trabalhadores. Você pensa que as elites dominantes, os que são fascistas, que tem pessoas das elites que são decentes, são pessoas dignas, honradas, justas, mas aqueles que só pensam no Deus Amon, enquanto seu pai, sua mãe, seu irmão morrem de Covid, eles dão gargalhada. Morreu mais um pobre fedido. Nosso shopping não vai mais se contaminar. É assim. E é aquele que está mentindo, dizendo que você é crente, não pode votar um candidato ou outro porque ele é do demônio, ele é disso e daquilo. Se ele sabe que esse candidato era do demônio, hoje, por quê? Não descobriu que o que governa, preside o nosso país, serve também ao demônio, ao Deus Amor. Isso prova, irmão, que esse pregador que está mentindo para você, dizendo que o homem vai fazer, que o Lula, se ganhar, vai fazer banheiro público, unissex, e de preferência sem porta, né? É um mentiroso quem está falando isso e não serve a Deus. A Bíblia não é para esse tipo de coisa. Agora, nosso país enfrenta o momento mais delicado da nossa história. Está nas nossas mãos decidir o esforço e o sacrifício de várias e várias gerações que lutou para termos democracia, para termos o direito de reclamar, o direito de dizer em quem vamos votar ou não. Está nas nossas mãos decidir fazer o certo ou errado. Está mais claro do que a luz do meio-dia. E se alguém, um crente que é justo, votou em 2018 para esse presidente que está aí, enganado, é hora de se desenganar. Porque se continua apoiando, já não é, eu não tenho mais por um pastor inocente. É corrupto mesmo. Porque provas não faltam. Haja vista que os crimes que estão em volta dele não são investigados. E quando são a duras penas. É preciso brigar muito para investigar alguma coisa. Mas os nossos direitos são arrancados de nós numa única canetada. Os pastores estão aí cobrando dízimo, e é necessário devolvermos o dízimo de Deus. Mas são aqueles mesmos que tirou os governantes que te garantem o dízimo gordo, né? Um dízimo bom, o teu salário. Esses foram arrancados do governo. E foi posto que arranca o seu direito, arranca o teu salário. Impede você de ter um salário digno, um aumento de salário digno. E ainda decreta, por 20 anos, teto de gasto para não haver mais gasto na educação. Meu irmão, você é servo de Deus, não é servo dos homens. Mas o teu voto, tanto os homens como Deus, espera que você use o livre-arbítrio e faça a coisa correta.
Dias fartos, dias de paz, vai depender do teu voto. Pensa bem. Pensa quem. Observe quem respeita os direitos trabalhistas. Outra coisa, irmão. Aborto, droga. Não é presidente que discute ou aprova ou desaprova. É o Congresso. É a Câmara dos Deputados. É por lá que começa. E quando você elege um presidente, mas elege uma maioria de deputados e senadores da oposta das elites, opositora, que discorda, você simplesmente está colocando o seu presidente, o seu eleito, nas mãos do inimigo. Quer eleger alguém para fazer aquilo que você mais deseja para os teus filhos, para a posteridade, deixar um país digno para o futuro, elege aquele que cuida dos seus direitos e também os seus deputados, os seus senadores, aqueles que o apoiam. Ah, mas agora tem muita gente que era do contra, que faz o mal, que é corrupto, está apoiando ele, é verdade. Porém, esses que são corruptos, que estão apoiando ele, se tiverem, porque até agora os que estão não são corruptos. Os que eu conheço são pessoas que erraram, algumas errou durante a vida, mas todo ser humano tem tempo para acertar. Todo ser humano tem o seu tempo de errar e o seu tempo de acertar. E aqueles que se posicionaram contra esse desgoverno, esse mentiroso que está aí, o pai da mentira, puseram a cara a tapa, não se importando com as consequências, mas sim com a luta pela liberdade, pela democracia, pelo respeito à vida que nos últimos anos temos perdido em nosso país. Esse merece o teu voto. O seu voto garante um futuro de paz, de alegria, de conforto ou de desgraça. É você que vai votar. Mas eu quero te deixar um recado. Luiz Inácio Lula da Silva é o homem mais justo que eu conheci até hoje. Porque eu vi um país inteiro condená-lo. 20 e poucas condenações, processo. E fizeram uma cúpula de mentirosos para condená-lo. E ele lutou. Ele e Deus. E foi provando, um por um, processo. Provando com documento, com provas cabais, com provas dignas, a sua inocência. E até hoje eu vejo pastores que se dizem ser justos, usando a Bíblia para chamar ele de demônio. Meu irmão, não é o Lula que eles querem impedir de ser presidente. É o seu filho. É o meu filho, minha filha. Que estão querendo impedir de, no futuro, presidir esse país. Ser um bom presidente, um bom governante. Um bom médico, um bom cientista. Você está percebendo? Eu tenho a 6ª série incompleta. Comecei a estudar com 11 anos, porque comecei a fazer baixo-assinado entre os amiguinhos da minha época, e os nossos pais se revoltaram e elegeram um rapaz de 4ª série, primária, né? Para nos dar aula. E aí eu aprendi um pouquinho, além do meu pai me ajudar. Agora, temos tudo a nosso favor. Esses governantes que estão falando essas coisas aí, dizendo que são os paladinos da justiça, da verdade e dos bons costumes, é os mesmos que quando eu só tinha um telefone fixo custava 15, 20 mil reais. Celular existe desde quando existiu rádio amador. Ah, mas era um tijolão, mas era o celular da época. Não é que eles são sábios, mas sabem que nós dominamos a mídia, não. É porque ficaram anos usando os aparelhos que hoje nós temos acesso. Hoje é mais moderno, na verdade. E foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que permitiu que nós temos celular. Porque na China custava $12 quando o celular saiu. Aqui no Brasil, o mais fraquinho, Motorola, no início, quando explodia nos bolsos, lembra? LG,
custava R$ 700. Essa elite, nosso país é um país colonizado, essa elite é uma elite que aprendeu a explorar o trabalhador, o povo brasileiro. Está na hora deles respeitar os recursos dessa terra e sermos uma nação soberana, uma nação de jovens e adultos conscientes do seu voto. Não nos deixarmos ser levados por mentirosos de campanha e quando consegue aí. Uma outra coisa que eu quero te falar. Luiz Inácio Lula da Silva pegou o Brasil devendo 1 trilhão para o FMI. 50 bilhões, acho que era isso. Não era 1 trilhão de dívida internacional. FMI, acho que era 50 bilhões. Você não viu o Lula reclamar de ninguém. Acusar ninguém que deixou herança maldita, que a crise é por causa de fulano, não. Ele foi lá e trabalhou, resolveu o problema. E deixou reservas internacionais gigantescas. É por isso que os corruptos os jogaram na cadeia e deporam a presidenta Dilma. Para usurpar os recursos que o país adquiriu. Agora nós vemos o governante está sempre jogando a culpa na crise da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, Alemanha, Espanha, Rússia, Ucrânia, Covid. Sempre alguém é culpado. Sem dizer que o PT é o maior culpado de todos. Na cabeça deles. E ainda apregou que todos roubam. Bem, esse daí está roubando. O que ele está fazendo pelo país? Hã? O que ele está fazendo? João Figueiredo roubou. O que ele fez pelo país? Tem tantos outros presidentes que continuam mentindo. Quem rouba não faz, irmão. E se faz, faz migalhas. Presta atenção. Não permita que sua cabeça seja pinico para que joguem estrume no seu cérebro, não. Pense bem, você é um ser humano, digno de respeito. Quando alguém inventa essas mentiras, em época de campanha, chamando o candidato de demônio, Satanás, você já sabe que o demônio Satanás estava ali, por que ele não se converteu? Ou se é convertido, não expulsou? Não pregou desde o princípio? Agora na época da campanha. Você não observou isso ainda, meu irmão crente, de boa fé? Cai fora. Cai fora desse grupo de mentirosos. Jesus é amor. Jesus quer ver você confortável, feliz, saudável. Jesus quer quando você deixar a terra, seus filhos, seus netos, encontre um país organizado, equilibrado, sendo usados os recursos para a sua nação, para o seu próprio povo. Jesus é amor. Lembre disso. E para de aceitar esse tipo de mentira, que o presidente Lula vai ser eleito, vai para o banheiro público unissex, para homem e mulher usar, vai aprovar aborto. Meu irmão e minha irmã, quando os governos de esquerda governaram esse país, a elite colocou todo tipo de tema complicado para votação. Vocês lembram? Droga, aborto, casamento gay. São aquelas pautas que a sociedade precisa respeitar, mas que a nossa cultura não permite. Porque somos um país que fomos criados no egoísmo, no racismo, em ditadura. Então, na hora de darmos um basta nisso e parar de ter medo do futuro e votar naquele que vai permitir, que é usado por Deus. Porque não se engane, não. Se alguém eleito vai lá e faz coisas grandes no país, é porque esse ama a Deus. Esse respeita a lei de Deus. Então, nada aqui na Terra foi feito sem que Deus fizesse ou permitisse. Nada. Então, vamos ser prudentes e valorizar o nosso voto.
Do seu voto depende o seu neto, seu bisneto, sua esposa, sua filha, as gerações que vão vir depois de você e a sua aposentadoria. E só tem um candidato que realmente fala e cumpre o que fala. O nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva. Pode ser um Saul da vida? Bom, se ele vier errar agora, nos outros ele não errou. Mas se ele vier pecar contra Deus, nós vamos pecar primeiro. Porque escolhemos ele. Vamos escolher ele como presidente. Porque o outro, que é os evangélicos santos, da qual eu faço parte, sou um, mas estou revoltado com isso. Porque antes podia ser enganado. Mas agora não estamos mais enganados. Se alguém ainda apoia o Bolsonaro, ele não está enganado. Ele é consciente do que está fazendo. Obrigado pela sua atenção e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E se esse vídeo foi relevante, se inscreva no canal, porque o algoritmo do YouTube é programado para passar esses vídeos a mais pessoas que ainda não assistiram quando alguém se inscreve. É a política do YouTube, né? Do Google. Quando você se inscreve, você agrega mais inscritos para a plataforma. E assim eles conseguem crescer. E nós só vamos crescer também se tivermos inscritos. A única coisa que eu posso prometer a você, irmão, é ser prudente e te passar informações corretas. E quando eu debruçar na Bíblia para analisar alguma coisa do Evangelho, a única coisa que eu te prometo é usar o meu coração e a minha alma para pedir a Deus que coloque na minha boca as palavras que Ele deseja. Mas não se esqueça, também sou pecador igual a você, sou passivo de erro. Apenas tenho um pouco mais de experiência por causa das minhas lutas. Obrigado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pela sua paciência.